Você sabia que a manteiga, além de ser uma iguaria deliciosa, tem uma história que atravessa culturas e séculos? Ela é feita a partir de um processo aparentemente simples, mas cheio de detalhes fascinantes. Bater natas até separar o soro da matéria gorda, formando aquela pasta cremosa que adoramos. Seja artesanal ou industrial, a produção de manteiga é um verdadeiro espetáculo da ciência e da gastronomia. Vamos descobrir juntos como tudo isso acontece? Muitas famílias nas zonas rurais fazem manteiga à mão, mas atualmente a maior parte da manteiga é produzida industrialmente. Os grandes fabricantes satisfazem muitos mercados, consumo familiar em massa, outras indústrias alimentares e centros gastronômicos de todo o mundo. É por isso que todos os dias são produzidas milhares de toneladas de manteiga, com variações no fabrico que permitem obter diferentes tipos de manteiga, tanto em termos de consistência como de sabor: manteiga salgada, manteiga tradicional, manteiga de pastelaria, manteiga clarificada e muitas outras. Diferença entre a manteiga artesanal e a manteiga industrial. Como tal, a produção artesanal e industrial de manteiga diferem significativamente em termos de processo e escala. A manteiga artesanal é feita em pequenos lotes, utilizando métodos tradicionais, como a fermentação natural das natas, seguida de uma batedura manual ou mecânica controlada. Isto implica um maior controle de qualidade e uma maior atenção aos ingredientes naturais, como o leite acabado de ordenhar. Este método permite um maior controle sobre a textura e o sabor do produto final. A manteiga artesanal caracteriza-se pelo seu sabor rico e textura cremosa. Existem pequenas explorações agrícolas que produzem lotes deste produto comercialmente, uma vez que possui atributos muito valorizados em aplicações gourmet e de alta cozinha. Em contrapartida, a produção industrial de manteiga utiliza maquinaria avançada e processos normalizados para produzir grandes volumes de forma eficiente, pelo que a tônica é colocada na eficiência e na consistência. São utilizadas grandes quantidades de natas pasteurizadas e maquinaria automatizada para bater a manteiga, garantindo um produto uniforme em termos de sabor e textura, o que é crucial para satisfazer a procura de grandes volumes no mercado de consumo de massas. Neste vídeo, vamos centrar-nos neste processo e explicar-lhe como é produzida a manteiga, passo a passo, recessão e manuseamento do leite. Em média, são necessários cerca de 25 litros de leite para criar 1 quilograma de manteiga, mas a qualidade do leite tem uma particularidade: deve ter um elevado teor de gordura. Na maioria dos países, o leite é normalmente vendido com diferentes percentagens que variam entre 3%, ou seja, leite gordo, e 1 ou 0%, parcial ou totalmente desnatado. Para criar manteiga, as empresas de laticínios utilizam leite cru normalizado com um teor de gordura superior a 3%, que raramente é vendido ao grande público. Deve igualmente conter um mínimo de 8,3% de sólidos não gordos, ou seja, proteínas como a caseína e a lactose, e sais minerais como o cálcio, o potássio, o fósforo, o magnésio e o ferro. Estes últimos são essenciais para fornecer o valor nutricional do produto, o que o torna parte de uma dieta equilibrada e saudável. Ao mesmo tempo, são responsáveis pela criação de uma textura sólida na manteiga quando esta é separada do soro. O leite é armazenado em grandes tambores, onde é refrigerado por um período não superior a 24 horas, e depois de passar por um controle de qualidade exaustivo, é transportado para a fábrica de fabrico de manteiga. Desnatação ou desnatação do leite. O processo de fabrico da manteiga começa com o primeiro tratamento do leite, a separação da nata. Isto é conseguido através de um processo de centrifugação mecânica de milhares de litros de leite que passam por uma máquina de aço inoxidável chamada separador, que tem uma força de binário muito elevada, que separa os componentes líquidos dos sólidos de acordo com a sua densidade. A gordura, por ser menos densa que os restantes componentes, acumula-se na parte superior da máquina, permitindo filtrar o leite desnatado e isolar o componente gordo. O separador pode também ajustar os seus parâmetros para produzir natas com diferentes teores de gordura, o que é útil para produzir manteigas com diferentes consistências, valores nutricionais e sabores. Este passo é conhecido como regulação ou normalização do teor de gordura da nata. Regra geral: a nata chega com um teor de gordura superior ao necessário, mas para se obter manteiga de qualidade, esta percentagem deve ser normalizada para um volume de 35 a 40% de gordura. A
restante nata é armazenada em recipientes refrigerados, enquanto os seus componentes assentam. Após a refrigeração, a nata é deixada a repousar durante 24 horas a 4 graus Celsius para maturação. Este processo favorece a solidificação dos glóbulos de gordura e a sua cristalização. Alcalinização e pasteurização. Ao separar os componentes sólidos dos líquidos, os produtos lácteos adquirem uma grande acidez, pelo que é essencial reduzi-la para não afetar o sabor final do produto. A neutralização química consiste na adição de substâncias alcalinas, como o carbonato de cálcio ou calcário e o hidróxido de sódio, para reduzir ou eliminar completamente a acidez, através de lavagens com água em máquinas centrífugas. Depois de alcalinizada, a nata é pasteurizada em grandes máquinas industriais, a temperaturas entre 97 graus Celsius e 98 graus Celsius, para reduzir os micro-organismos patogênicos. Todos os produtos lácteos passam por este processo, que consiste em ferver, para eliminar as bactérias ou vírus que possam conter e depois arrefecer. Após a pasteurização, o leite é arrefecido para promover a solidificação dos glóbulos de gordura e transportado para as misturadoras, batedura. Depois de repousar nos contentores, o creme de leite é transportado para grandes máquinas circulares com quase 2 metros de altura. As batedeiras batem a nata até que as membranas dos glóbulos de gordura se rompem, fazendo com que os sólidos da nata formem um corpo grumoso que se separa do soro. Estes grumos começam a aglomerar-se devido à agitação constante, e à medida que a máquina retira os líquidos, formam um corpo sólido mais homogêneo, denominado coagulação dos grumos ou da manteiga. Durante este processo, os trabalhadores determinam o tempo e a velocidade da batedura, regulando a potência das máquinas. A duração da batedura é de 20 a 30 minutos, consoante a fábrica e o tipo de manteiga a obter. Um fato interessante é que o leitelho que a máquina rejeita por formar grumos não é deitado fora, mas é convertido em leitelho, uma bebida láctea de consistência cremosa, elevado valor nutritivo e sabor doce, conhecida em inglês como buttermilk, muito popular em vários países europeus. Controlo de qualidade e controlo da umidade. À medida que a manteiga é separada do leitelho, são efetuados testes de qualidade para verificar a excelência do produto, mas também o seu teor de umidade. Se o teor de umidade for superior a 16%, a batedura continua. Se for inferior a 16%, é adicionado um pouco de soro de leite. Desta forma, as fábricas asseguram que o produto tem a consistência correta. Quando a manteiga se torna uma massa unificada, é retirada das batedeiras, deixada a repousar e passa à fase de amassadura. Amassar. O processo de amassadura é essencial para que a manteiga adquira uma textura consistente e homogênea, sem grumos. Para o efeito, são utilizadas máquinas industriais que, passando várias vezes os grumos e misturando lentamente com espátulas rotativas, alisam a massa. Neste caso, cada empresa ou marca escolherá a duração do processo e a potência de amassadura, uma vez que uma manteiga para barrar de consistência macia exigirá mais tempo, enquanto uma manteiga gastronômica dura exigirá uma maior potência de compressão, ou uma máquina que arrefeça a massa à medida que esta é trabalhada. Salga, aromatização. Durante este mesmo processo, adiciona-se 2 a 3% de sal à manteiga para lhe dar o seu sabor característico. No entanto, existem algumas variantes, como a manteiga sem sal ou com baixo teor de sódio, a manteiga para pastelaria doce, com adição de açúcar ou edulcorantes, e até a manteiga aromatizada. Quaisquer que sejam as características específicas que se pretendam dar ao produto em termos de sabor ou textura, estas são executadas durante o processo de amassadura. É importante notar que o sal também tem um efeito conservante no produto, pelo que as manteigas que não utilizam cloreto de sódio integram normalmente outro tipo de conservante. Controlo de qualidade e embalagem. Com o produto acabado, são efetuados os controlos de qualidade final, que geralmente envolvem testes de cor, sabor e textura, realizados tanto com aparelhos de laboratório como por pessoal humano qualificado. Quando a manteiga atinge os padrões de qualidade estabelecidos, procede-se ao seu acondicionamento, que varia consoante a fábrica, mas é sempre efetuado em embalagens aprovadas pela legislação local.
No caso das manteigas para barrar e das manteigas diretas ao consumidor, a massa é dividida em pequenas porções embaladas em vácuo, através de uma extensa linha de montagem. As manteigas normais são fragmentadas em blocos sólidos de diferentes pesos e envolvidas em folha de alumínio com uma camada protetora de parafina, mais conhecida como papel de parafina, com refrigeração a cobrir todo o processo, de modo a não quebrar a cadeia de frio, o que poderia estragar o produto. Para venda industrial ou para consumo em padaria e gastronomia, grandes blocos de vários quilos de manteiga são embalados com película ou papel parafinado e enviados rapidamente para os seus destinos. Em embalagens fechadas, o prazo de validade da manteiga nas suas diferentes categorias pode variar entre 60 e 100 dias. Uma vez aberto o produto, dependendo das condições de armazenamento e manuseamento, sugere-se que a manteiga seja consumida no prazo de 10 dias após a abertura. E aí, o que achou do processo? Conta pra gente nos comentários. Você prefere manteiga com ou sem sal? Já experimentou manteiga artesanal? Se gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal. Até a próxima!